Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 27 de outubro a 2 de novembro de 2013. Vamos iniciar o programa comentando já umas primeiras avaliações sobre o Enem, que foi realizado no fim de semana passado, com a espantosa estatística que cerca de 2 milhões de candidatos não compareceram ao Enem. Isso corresponde a 29% dos candidatos inscritos. Para o ministro da Educação, esse percentual é o mesmo do ano passado e, portanto, não há assim uma grande variação. Só que esse ano houve 7 milhões de inscritos, então esse número, o percentual pode não ter mudado, mas o número absoluto, que é o que conta no custo, esse é muito grande. Como forma de inibir futuras inscrições que não se materializam na presença do candidato nas provas, o ministro pensa apenas em retirar a isenção para uma próxima inscrição, que parece uma medida completamente inócua. Ou seja, há que avaliar por que uma quantidade tão grande de candidatos não foi ao concurso. E o custo que isso representa. O Enem é caríssimo porque envolve equipamentos eletrônicos, envolve segurança, envolve gráficas especializadas, envolve consultores pagos a preço de ouro para escrever pareceres que sejam do agrado do governo, é claro, envolve correção, envolve um monte de coisas, o que faz que seja um exame caríssimo. Portanto, praticamente 1/3 desses recursos foram jogados na lata de lixo. Muito bem. Para falar de um outro exame, e esse, enquanto o governo cria um super vestibular, que é o Enem, ele desvaloriza o Revalida, que é um exame feito para ser aplicado em médicos que cursaram a medicina fora do Brasil. Então é um exame importante, é um exame teórico, é um exame prático, e que, por que o governo curto-circuitou o Revalida? Porque o Revalida é exigente e esses médicos que estão sendo trazidos pelo programa Mais Médicos provavelmente não passariam, porque o índice de reprovação do Revalida é muito alto. E olha, não precisa ser muito inteligente ou um especialista em estatística ou em carreiras profissionais, em recursos humanos, para se colocar a seguinte pergunta: os melhores profissionais ficam empregados no ambiente onde eles estão. São aqueles que não conseguem colocação por algum motivo, porque fizeram um curso de menor prestígio, porque não se especializaram tanto quanto deveriam, porque não se destacaram profissionalmente, que vão procurar os empregos no mercado secundário, no mercado terciário, que é o caso desses profissionais dos mais médicos. Ou alguém acredita que a medicina em Cuba é mais desenvolvida do que no Brasil.
Basta ver o que aconteceu com o ex-presidente da Venezuela, que foi se tratar em Cuba. E compare-se com o ex-presidente do Brasil, imediato, anterior à atual, e a presidenta que se trataram no Brasil e que estavam com câncer. Estão aí, vivos e se reelegendo. Precisa dizer mais alguma coisa? Bom, tudo é feito para a propaganda. Então, aquilo que não se realiza, não funciona, é modulado pela propaganda. E as coisas que precisam ser feitas deixam de ser feitas. A Academia Brasileira de Ciências promoveu nessa semana, durante de 27 a 29 de outubro, um evento muito bom de palestras de altos especialistas em diversas áreas, nas ciências agrárias, engenharia, matemática, e se previa ao final desse evento, até como um coroamento de tudo, uma reunião da comunidade científica com o ministro da Ciência e Tecnologia e com o presidente do CNPq, exatamente para discutir apoio, as dificuldades e alguns relatos. Palestrantes falaram da dificuldade que tem para conduzir suas pesquisas no Brasil, por exemplo, a dificuldade da burocracia para importar insumos, a falta de técnicos de laboratório, o descaso, às vezes, com a ética, né, em termos dos procedimentos de laboratório. Enfim, então era um final, né, que era esperado. Pois bem, no dia 29, nem o ministro, nem o presidente do CNPq compareceram. Por quê? Porque houve uma determinação para que comparecessem à festa de 10 anos do Bolsa Família. Então, quando vocês virem aquelas imagens de Brasília, aqueles auditórios repletos, vocês podem ter certeza que boa parte é de figurantes. E quem são esses figurantes? Presidentes de autarquia, ministros, chefes de departamento, enfim, gente que tem trabalho a fazer, mas que precisa, por ordem, né, do seu superior máximo, tem que comparecer a esses eventos, que são eventos pré-eleitorais, nem poderiam estar acontecendo da maneira como estão acontecendo. E a comunidade científica ficou ali chupando o dedo. Nessa mesma linha, né, desse uso que os atuais governantes estão fazendo de todo o aparato institucional, nós temos esse caso da empresa brasileira de serviços hospitalares que tanta polêmica vem causando. O Ministério Público recentemente entrou com ação no TCU, porque foi o TCU que, há alguns anos atrás, determinou que as universidades regularizassem a situação dos terceirizados nos hospitais universitários, que eram pagos como prestadores de serviço. Isso feria a lei, que deveria ser aberto concurso, e esses que estavam prestando o serviço ou outros prestassem os concursos e passassem então a trabalhar como funcionários públicos. Mas não foi isso a solução que o próprio governo, que o próprio Poder Executivo deu. Não, criou uma empresa que vai prestar serviços
aos hospitais universitários, ou seja, ao invés de ser uma pessoa terceirizada, vai ser uma empresa de terceirização. E essa empresa, sobre o manto de ser uma empresa estatal, ela poderia, né, fazer um convênio com a universidade e aí, indiretamente, fazer a mesma coisa que a hora. Se é para fazer isso, deixava os terceirizados. Então, o argumento do Ministério Público junto ao TCU é exatamente que essa empresa está completamente ilegal. Ela não está atendendo à recomendação do TCU. Bom, nessa anarquia de valores, nessa anarquia de gestão que nós estamos vivendo, está acontecendo de tudo. Recentemente, um grupo de ativistas ambientais invadiu um suposto instituto de pesquisa, Instituto Royal, e de lá libertou cães Beagle, que são dóceis e por isso são usados em laboratórios, da restrições que eram impostas a eles, a esses cães, em experimentos, digamos, muito controversos. Houve uma reação até do próprio ministro da Ciência e Tecnologia, aquele que não foi para a ABC e foi para a festa do Bolsa Família, defendendo a excelência desse instituto, que eram pesquisas sobre câncer. Bom, as pessoas começaram a pesquisar que Instituto Royal é esse, está ligado à USP, está ligado a uma universidade particular, a PUC, quem é? Enfim, nada se descobriu sobre esse instituto, e mesmo ele é uma OCIP, mas não está regularizado, quer dizer, já passou do prazo de regularização, não está, na verdade, cumprindo o protocolo laboratorial nenhum, e já estão descobrindo trabalhos de alguns profissionais que atuam nesse instituto, que estão causando muita preocupação pela natureza da crueldade dos experimentos que são, a radicalização dos experimentos que são cometidos. E ora, a exemplo de outros países desenvolvidos, né, e aí a gente não está falando nem de China nem de Rússia, que são conhecidos pela crueldade que cometem contra animais. Não estamos falando desses países, estamos falando Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, onde há movimentos fortes e alguma legislação já implantada nesse sentido, para evitar experimentos que são até muito controversos em termos da sua eficácia. E aí eu vou trazer para vocês um fato que é muito mais grave. Nós estamos preocupados com a crueldade com animais em laboratórios no Brasil, pois há experimentos feitos com humanos no Brasil que estão causando espécie no exterior. Esse fato foi revelado em seminário na Academia Brasileira de Ciências. Acabamos de mencionar esse evento há pouco. E que, a pedido do denunciante, nós não podemos dizer nomes, não podemos dizer nada, mas são experimentos que colocam em risco a saúde debilitada de pessoas deficientes físicas. Então isso aí é a ponta de um iceberg. O caso dos Beagles é a ponta do iceberg.
estamos preocupados com procedimentos em relação a animais, em relação a humanos, a preocupação é muito maior. Será que a Academia Brasileira de Ciências vai comprar essa briga? Eu duvido. Acredito mais aí nessas entidades anárquicas, né, que assim até não tem muito crédito, mas que são um bando de malucos, de repente pula uma janela e vai lá fazer uma coisa que dificilmente, né, uma pessoa toda comprometida com verbas, com comendas, com uma série de compromissos, não vai afrontar laboratórios que possivelmente dão recursos para a entidade que preside e assim por diante. Não? Mas está aí a polêmica. E ela não pode parar nos animais, por incrível que pareça, tem humanos passando por situações muito arriscadas. Vamos encerrar comentando a inquietação que se está na Catalunha, principalmente. Quer dizer, nós já comentamos a questão da crise na Espanha, a crise na educação na Espanha por causa do corte de verbas, e agora uma reforma educacional que é para se implantar em toda a Espanha, impondo o idioma espanhol, impondo também ensino religioso, e é claro que isso aí é fogo na gasolina no caso da Catalunha, que é um estado dentro de um estado que almeja a sua independência e que então está protestando violentamente contra isso. O problema é que um colega de trabalho me lembrou que ameaça muito essas aspirações autonomistas da Catalunha, é que a Catalunha não tem água, ela é árida, então se ela em algum momento se tornar independente, vai ter que pagar pela água que hoje recebe. Muito bem, agradecemos a audiência. Continuem acompanhando o material aí dos diversos canais do projeto. Tenham uma boa semana e até o próximo programa.